Olá, sejam todos e todas e todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Rodrigo de Carvalho, sou professor de artes e terapeuta. Bom, gente, vamos aí para mais uma análise aí desse terceiro episódio que chegou aí essa semana da invasão secreta. Então, fazer uma análise, dar uma olhada, o que aconteceu nesse episódio. Eu queria dizer que é uma série que eu tô acompanhando, tô gostando bastante, porque ela é uma série que traz uma coisa bem diferente do que a gente está acostumado a ver aí nas séries da Marvel, uma série voltada para o público mais adulto, e acho que é até estranho a gente não ver aquela formulazinha Marvel que toda hora vê aquelas piadinhas, piadela, que acho legal, às vezes quando tem ali uma piada, uma brincadeira para dar uma aliviada ali e tal, mas às vezes a Marvel ela perde um pouco a mão e às vezes o pior é fazer as piadinhas bem sem graça que às vezes acaba te tirando aqui. Nessa série aqui não tem tempo aqui pra piadinha não, o negócio é intenso aí. E muito pelo contrário, assim, é uma série que tem bons diálogos. Eu acho que às vezes alguns filmes, especialmente alguns filmes da Marvel, faltam bons diálogos assim. Aqui tem essa série tem bons diálogos, tem diálogos bem legais assim. E essa série tá tendo uma qualidade bem interessante, assim, o roteiro, os diálogos, as conversas entre os personagens estão trazendo bastante elementos ali, não só as questões visuais, assim, mas no diálogo, assim, se você tem que estar bem atento ao que os personagens estão falando ali, porque uma frasezinha que você perde ali, você já perde bastante coisa ali de informação, então você tem que estar bem atento ali aos diálogos ali para pescar e tentar entender o que realmente está acontecendo. No episódio anterior aconteceram duas coisas bem interessantes. Uma primeira coisa foi a questão de eles mostrarem o conselho dos Skrulls e quem são os membros desse conselho, porque praticamente os principais líderes mundiais estão ali nesse conselho. O Talos ele fazia parte desse conselho, mas ele foi expulso, então o Kravik entra no lugar dele, que até então agora o Kravik ele é o grande general das forças Skrulls, não é mais o Talos, porque quem começa é o Talos, então acabam entrando um novo líder ali, uma nova força, uma nova liderança. E outra questão que o episódio número 2 acaba com uma cena bem inusitada ali do uma Skrull ali, toda a questão meio doméstica ali dentro de casa, fazendo uma comida ali super tranquila. E aí, para surpresa de todo mundo, aquela Skrull é a esposa do Nick Fury. Então, acho que só o fato do Nick Fury ter esposa já é de a gente ficar meio assim, nossa, o Nick Fury com essa vida louca que ele tem, um cara ainda é casado. E ainda é casado com uma Skrull. Então a gente vê que a ligação do Nick Fury com os Skrulls é bem estreita ali, é bem próxima ali a relação deles. E uma coisa que eu notei que o Nick Fury apanhou nesse terceiro episódio foi incrível, né? Ele só apanhou, assim, não, mas não apanhar no sentido literal, né? Da coisa, né? Ninguém foi lá e bateu fisicamente nele, mas no sentido figurado, porque ele apanhou muito nessa série. O que ele tomou de sermão ali foi incrível. Ele praticamente nem teve nem tanto argumento, assim, no caso do diálogo dele com a esposa, com relação ao sumiço dele, nossa, aquilo ali, ele não teve nem muito o que. No começo ele ainda quis dar um de Nick Fury, meio durão e tal, mas quando a esposa dele começou a falar, ele não teve nem muito argumento, ele nem respondeu, ele nem disse tudo, ele ficou muito mais interessado em saber se podia confiar na esposa do que é, tentar justificar ou tentar explicar. Isso que eu notei no diálogo dele com a esposa, porque ele nem se deu tanto o trabalho de explicar os motivos do sumiço dele, mas estava muito mais preocupado se ele podia confiar na esposa dele ou não. Porque é o que nem a esposa dele fala, porque ele sumiu no Blip. Então o Nick Fury foi um dos personagens junto com Pantera Negra, tanto o Homem-Aranha, então vários personagens somem no Blip. O Nick Fury foi um deles, que até a gente vê no final ali, quando o Thanos dá o estalo, o Nick Fury é um dos que some, ele até chama lá a Capitã Marvel lá com o pagerzinho lá. Na primeira vez que o Nick Fury ele some, não é uma escolha dele. Ele não escolheu sumir a primeira vez, foi uma consequência do estalo do Thanos, né? Só que da segunda vez o Nick Fury ele escolhe sumir, foi uma escolha dele.
Então o Nick Fury ele tá vivenciando as escolhas que ele fez. Causa e efeito, causa e consequência. Escolher a primeira vez não escolheu sumir, a primeira vez você não escolheu sumir, foi as consequências ali do estalo do Thanos. Mas a segunda vez ele escolheu sumir. Eu acho interessante que durante a série, essa questão do segundo sumiço do Nick Fury, que seja explicado quais foram as motivações, porque a gente acha que ele está ali tentando ajudar os Skrulls, tentando achar um lugar para eles viverem em outro planeta, e acaba percebendo que não era... Por que realmente isso não aconteceu, essa procura? Por que se deixou estabelecer dessa forma? Porque a impressão que me dá, a gente for parar para refletir, por que eles não arrumaram um planeta para os Skrulls irem embora e viver em outro planeta? Essa é a grande questão, e acho que já dá pra gente começar a ter uma ideia por que ali o Nick Fury, por que as forças ali não queriam que os Skrulls fossem embora. Quem ia trabalhar pro governo? Porque, vamos lá, agora eu tô analisando bem essa questão. Eu cheguei a essa dedução, por que os Skrulls, de repente, posso estar errado, posso estar certo, tô aqui divagando e tentando achar um porquê. Porque por que os Skrulls não por que o governo ali, porque o Nick Fury, porque outras pessoas não encontraram um local para os Skrulls, um outro planeta para os Skrulls viverem? E eu acho que a resposta tá no diálogo do Nick Fury com o Talos. No discurso que o Nick Fury começa falando pro Talos, porque o Talos também, aquela cena do diálogo do Talos com o Nick Fury é outro tapa na cara que o Nick Fury tem que engolir seco ali. Porque no capítulo anterior o Nick Fury manda o Talos embora e naquela conversa deles no trem, que é um diálogo bem legal, tudo aquilo que vai acontecendo. Então, aí depois o Talos fala, você me mandou embora, você é muito cara de pau, você vem aqui atrás de mim. E aí aquela coisa do Nick Fury tem que falar pro Talos, então, eu não sou ninguém sem você, enfim, tal. Super constrangedor ali, onde o Nick Fury teve que engolir o orgulho dele, né? Porque o Nick Fury praticamente aparentemente o Nick Fury tá sozinho. Maria Hill morreu, já não tem mais a estrutura da Sylvie porque ele foi mandado embora e o Rhodes no capítulo anterior manda ele embora, então o Nick Fury tá desempregado, então o Nick Fury não tem muito com quem contar, que ele tem ali realmente é o Talos, então tem que engolir o orgulho dele. E tem um momento que o Nick Fury fala pro Talos, né, aquela coisa do tipo, até hoje eu fiquei limpando a sujeira, e aí o Talos, nossa, dá uma lição de moral nele, fala um monte de coisa, que eu acho que é aí que de repente justifica o fato dos Skrulls ainda estar na Terra, porque o que o Talos resumidamente fala pro Nick Fury? Você não era ninguém. No início, você era só mais um agentezinho como qualquer outro agente. E é bem interessante você ver o filme da Capitã Marvel, que você olha o Nick Fury, nossa, que Nick Fury estranho, porque é justamente o que o Talos fala, que o Nick Fury não era ninguém no começo ali. E aí quando o Nick Fury conhece os Skrulls, no próprio filme da Capitã Marvel, mostra que o Nick Fury fala, nossa, não fazia ideia que realmente existia vida em outros planetas, que os alienígenas já estavam aqui, então é um marco ali, uma divisor de águas ali na vida do Nick Fury com contato com os Skrulls. E ele fala isso, antes de você conhecer a gente, você não era ninguém. Você só realmente galgou e você chegou onde você chegou por nossa causa, porque teve coisas que a gente descobriu, sei lá, em 5 anos, que você ia demorar tipo 30. Então a gente percebe o quanto os Skrulls são importantes para tudo ali, para tudo aquilo quantas tragédias não foram evitadas, quantas vidas não foram salvas por causa dos Skrulls. Então você imagina que de repente para o governo daqui da Terra, para algumas pessoas aqui da Terra, era muito interessante para que os Skrulls continuem. E eu acredito que a gente vê algumas coisas ali nos trailers dessa série, que realmente ali os Skrulls, dá a impressão que me dá que os Skrulls são só peões, eles estão ali só para servir de experiência, para servir como agentes, para servir como peão ali, estão só sendo usados. A impressão que eu tenho é que os Skrulls só estão ali para ser usados, para serem peão, para ficar movimentando, ser descartáveis quando morrer, porque tem outros também. Então eu acabo percebendo, assim, posso estar certo, posso estar errado, que os Skrulls nunca saíram da Terra também porque era bom pro povo da Terra, pros governos ali, então
não era muito vantagem mandar os caras embora. Então vamos manter eles aqui, vamos ficar ali no banho-maria, enganando os caras, fazendo de contas que a gente vai fazer. E aí tava só iludindo, só dando balão ali nos caras, enfim, usando mesmo. Só que aí os caras pagaram um preço, né? Porque uma parte que nem do Talos tá ali acreditando na promessa, não sei o que, da amizade, os caras vão ajudar a gente, em algum momento eles vão encontrar um planeta pra gente, em algum momento eles vão incorporar a gente aqui na Terra, e uma galera do Kravik ali mesmo falou, meu, a gente não vai ficar aqui de idiota, de otário, não, a gente vai, vamos pra cima, e é isso. E é até interessante ver que se você for parar pra olhar pra ótica dos Skrulls, eles têm a razão deles, né? Porque, meu, os caras me prometeram um monte de coisa pra gente, a gente tá aqui trabalhando, a gente tá aqui morrendo, tá fazendo um monte de coisa, e cadê que ninguém faz nada? Cadê que ninguém cumpre a promessa? Então, os Skrulls, eles estão na razão deles. É só que os caras chegaram ao extremismo, assim. Agora vamos... Os caras não fizeram o que a gente queria, agora os caras vão pagar com a vida. Então chegou ao extremo ali de um radicalismo. Aí você fala, pô, aonde foi parar essa situação, né? De for analisar todo o panorama ali, meu, olha a que ponto a coisa chegou, né? Eu acho que é um ato um pouco bem consequente ali de tudo isso ali, então vai pagar um preço caro, né? E uma outra coisa que eu percebo, né, que no caso que os maiores líderes já estão ali com os Skrulls assim, falam em 30 anos eles já estão, a invasão já começou já há muito tempo, a invasão já está estabelecida. Eles só precisam executar ali o plano deles, que eles estão com a faca e o queijo na mão. E às vezes a impressão que eu tenho é que isso só não aconteceu porque a impressão que dá é que o Kravik queria que o Nick Fury tivesse presente. E fazer um processinho ali de tortura, assim, tá? Eu quero salvar os Skrulls, eu quero que a raça humana seja extinta, mas eu quero que o Nick Fury esteja participante disso. Não quero o Nick Fury lá na Saber, lá na estação espacial, vendo tudo de novo. Eu quero que o Nick Fury esteja aqui e eu quero, tipo, como se o Kravik queria um adversário à altura e ele quer fazer todo o plano dele, quer conseguir fazer o que tem que fazer, só que ele quer que o Nick Fury esteja ali, que o adversário esteja ali, e ele vai ter a vitória dele, o momento grandioso dele, conseguindo toda a vitória para o povo Skrull, mas é que essa vitória seja feita em cima do Nick Fury. Então, porque a impressão que a gente tem ali é que se eles quiserem acabar com tudo, eles acabam no instalar de dedos. Porque eles já têm a principal nação que eles precisam é os Estados Unidos. Então, se você quiser criar uma guerra, você já tá à frente ali. Já tem os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm ogiva nuclear, é só jogar uma bomba num, outro vai responder. E é aquela coisa, os Skrulls, eles têm imunidade, eles são imunes à energia de bomba atômica, energia nuclear, né? Por isso que eles estão escondidos num local onde pode até ter um vazamento de energia ali, radioativa, e para eles não vai ter problema nenhum. Para nós, seres humanos, sim, né? A gente tem contato ali com a radiação, realmente vai gerar algum tipo de doença e tal. Mas para os Skrulls, nada. Depende se eles realmente fizeram um bunker ali, ficarem escondidos num canto ali. De repente o planeta inteiro mata um outro com uma bomba atômica. Eles só vão lá e ocupam o espaço, enfim, para eles indiferente se o solo vai estar contaminado por energia radioativa, porque para eles não vai fazer diferença nenhuma, né? Talvez vai dificultar alguma questão, enfim, ali tudo, mas para eles é esperar o povo se matar e eles herdarem a terra, né? Que nem eu falei, tem uma coisa meio essa ideia judaica, né? Da terra prometida, que a terra que foi prometida por Deus aí. Eu vejo até umas semelhanças aí com essa terra prometida que eles querem herdar. Mas aí nesse segundo capítulo fica bem claro, assim, dessa questão de causa e consequência, né? As consequências do Nick Fury ter sumido, no segundo sumiço, é claro, do Nick Fury. As consequências do governo, das pessoas não cumprirem com a promessa deles. Então a coisa tá no nível hard ali e tá virando ali realmente um barril de pólvora ali, tá prestes a explodir, que nem o próprio Kravik fala, que
que ele quer a extinção da raça humana. E uma outra coisa importante que eu vi ali, que o Talos de bobinho ele não tem nada, porque aquela cena dele com o Kravik ali, cara, o Kravik era um moleque na frente dele ali, porque aquela cena, quando ele fala, com o Kravik fala, então a Gaia vai ficar comigo, ele fala, sacar. Por mais que tivesse um monte de gente ali protegendo o Kravik, ele foi lá e deu uma facada na mão do Kravik ali, então o Talos percebeu, você percebe ali que o Talos de bonzinho ele não tem nada, o cara também é sangue nos olhos. E agora a gente já vê uma outra consequência interessante, porque a filha dele, a Gaia, estava trabalhando, porque a gente fica na dúvida, né? Pô, será que a Gaia se revoltou contra o pai e realmente virou uma rebelde ali, uma revolucionária? Só que no decorrer dos capítulos a gente começa a perceber que ela tá infiltrada, né? Ela tá ali junto com o Crabbe, com os rebeldes ali, porque ela tá infiltrada e na verdade esse capítulo ela acaba morrendo, né? Então quais vão ser as consequências da morte da Gaia? Como é que vai ser a postura do Talos, né? O Talos vai querer ir pra cima do Crabbe, vai querer matar, vai querer vingança, né? Ele vai virar um vingador, né? Então, eu percebo que toda essa série ela gira muito em torno de consequências. Porque o Nick Fury tomou a decisão de sumir, ele deve ter tido as razões dele, mas quais são essas razões? Porque até então ele não explicou, que nem quando a mulher dele deu aquela lição de moral nele, ele estava muito mais preocupado em saber se a mulher dele estava do lado dele ou se estava contra ele, se a esposa dele estava com o Kravik, então ele estava muito mais preocupado em saber de que lado a esposa estava do que realmente justificar o segundo sumiço dele, que até então fica todo mundo subentendido. E é isso, assim, causa e consequência. Ele sumiu a segunda vez, por que sumiu? Quais são as consequências do sumiço? Porque a gente tá vendo que esse sumiço do Nick Fury, eu achei que era uma coisa que seria, esse segundo sumiço seria em benefício dos Skrulls, mas pelo que dá pra perceber até o momento, não. E aí, novamente, uma outra personagem morre, que é a Gaia, que é a filha do Talos, morre. Quais vão ser as consequências da morte da Gaia? Então, que não falo, essa série é toda baseada em causa e consequência, enfim, e tomada de decisão. Você está tomando decisões e estão vendo as consequências dela. Então, vamos ver o que acontece, como é que o Talos vai responder, como é que ele vai reagir quando ele descobrir que a filha está morta, porque ele já perdeu a mulher, agora perdeu a filha. Como é que vai ser a reação do Nick Fury, quais são os próximos passos, o que realmente que vai acontecer daqui para frente. Tem a questão também dos Super Skrulls, porque a gente já viu que eles estão ali criando uma máquina, então o próprio Crabbe que fala que ele quer montar os Super Skrulls, que até então no trailer a gente vê lá o próprio Crabbe com os poderes ali, parece até meio que um Vênus, negócio preto, uns tentáculos pretos saindo da mão dele, então dá a entender que isso realmente vai acontecer, que vão surgir os Super Skrulls, né? Porque eles estão com medo ali, receoso com relação à intervenção dos Vingadores. Então, se os Vingadores vir para cima, os Skrulls têm que ter poder para combater aí os Vingadores. Acho que por isso também eles estão criando essa máquina para transformar os Skrulls em Super Skrulls. Então, vamos ver as consequências de tudo isso, o que vai acontecer. Aí, cenas do próximo capítulo. Bom, gente, se você não é inscrito no canal, fica aí o convite para inscrição. Se quiser, deixe o seu like se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe seus comentários para dizer o que você está achando da série. Gente, gratidão, gratidão, gratidão.